Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós vamos colocar aqui um vídeo do Bolsonaro que ele fez hoje, uma reunião que ele estava fazendo na Fiesp com empresários, que você vai ficar chocado, vai ficar chocada. Porque é assustador o nível de ignorância desse sujeito. O sujeito que está à frente da política há mais de 30 anos, ele não sabe o que é IFAM. Tudo bem, você cidadão, nós, pessoas comuns, a gente não tem obrigação de saber sobre o trabalho desses que cuidam do patrimônio histórico-cultural do país. Beleza, a gente não tem essa obrigação. Agora, uma pessoa que está à frente de um cargo público há 30 anos, um político que passou aí por cargos como deputado, inclusive como vereador e agora é presidente da República, não sabe o que é IFAM. E para piorar, ele ainda assume que mandou embora técnicos do IFAM para favorecer o seu amigo, o seu apoiador, o velho da van, o Luciano Hang. Eu vou trazer para você esse vídeo daqui a pouquinho, você vai entender. A gente vai falar hoje também de um estudo que eu considero importante para uma reflexão, que trata sobre a jornada média de entregadores de aplicativos e quanto que eles ganham. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse estudo. Vamos falar também sobre essa decisão do STF de agora a pouco, que é espetacular. Todos nós brasileiros ganhamos muito com isso. E vamos trazer um pouquinho sobre essa história do Ciro e a Polícia Federal. Sempre vai abordar esses assuntos aqui para você, pedindo para que você dê o like no vídeo, sempre lembrando, né? Por favor, dê o like aqui no nosso vídeo, porque outros brasileiros como você podem também acompanhar o material que a gente entrega todos os dias aqui, informação de qualidade, com boas reflexões. Não se esqueça do nosso Apoia-se, porque é uma forma também da gente profissionalizar o canal e ter alguma segurança mínima, porque realmente a situação aqui no YouTube, ela tá bem complicada, né? Em alguns aspectos. Eu tenho falado sobre isso, o YouTube está passando por um momento complicado, desmonetizando vídeos, alguns problemas na plataforma, então o Apoia-se nos ajuda muito. E se você não é inscrito, você pode nos ajudar se inscrevendo no canal para que a gente possa atingir a nossa meta dos 300 mil inscritos aqui. Sendo inscrito, ative o sininho. Eu quero começar falando sobre essa história do Ciro Gomes, porque ao que indica, tudo leva a crer que nós temos aí alguma história que está bem mal contada, especialmente por parte de um grupo ali da Polícia Federal. Hoje nós tivemos aí a cúpula da Polícia Federal, que ela diz que vetou uma entrevista, inclusive coletiva, porque classifica essa operação contra o Ciro Gomes como lavajatista. É um grupo que é um tanto quanto meio assim associado indiretamente a Moro, e aí eles classificam essa ação como uma ação lavajatista porque trata sobre essa situação específica de uma certa perseguição ao Ciro e ao irmão dele. Eu considero que a gente precisa apurar um pouco mais, mas está parecendo sim que é uma enorme armação tudo isso. Não dá para cravar. É importante que seja investigado, se tiver que ser investigado, que seja investigado. Nós somos a favor dessa investigação, mas está aparecendo um tanto quanto armação. Especialmente porque o juiz desse caso, o Danilo Dias Vasconcelos de Almeida, ele é esse que autorizou essas buscas nas casas aí do Ciro Gomes, dos seus irmãos. Esse sujeito ele já sofreu, inclusive, uma moção de censura do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, porque ele deu voz de prisão de uma maneira considerada arbitrária. É um juiz complicado. No mês passado, esse mesmo juiz, ele proferiu uma sentença que absolveu um homem que estava negando a existência do Holocausto e esse cara ainda sugeriu que a peste negra e a Covid-19 foram provocadas por judeus, falas nazistas. E esse sujeito, esse juiz, acabou absolvendo esse homem. Então é bem controverso, bem complicado, a gente não sabe o que pode estar por trás, né, dessa situação toda, mas a gente percebe que precisava ter mais elementos. De certa forma, uma ação como essa, ela acaba já de cara, assim, meio que queimando o filme do Ciro. A gente sabe que o Ciro tá numa disputa junto com o Moro, e aí, em função disso, inclusive, foi o motivo da própria Polícia Federal cancelar essa entrevista que falaria, né, a respeito desse caso, considerando, então, possivelmente lavajatista, ou seja, favorável ao Moro, essa
ação da Polícia Federal, o conjunto dessa ação. Por outro lado, a gente vê o Ciro recebendo mensagens de apoio do próprio Lula. O Lula colocou essa mensagem publicamente, a Dilma. Mesmo assim, o Ciro vai para todas as redes, foi no Datena, foi no UOL, foi em uma rádio e continua descendo o pau no PT. Então é complicado, cara, sabe? Você percebe que essa ação, essa estratégia do Ciro, pelo menos na minha opinião, ela é equivocada. O Ciro poderia fazer algo muito melhor para a política, poderia ajudar muito mais a ala progressista da política brasileira, que sofre muito, né, que já tem muitos problemas, e aí a gente tem uma pessoa que se considera de esquerda, que se considera progressista, descendo o pau naqueles que, num momento como esse, um momento tão complicado como esse, estão sendo solidários. O Lula colocou isso publicamente. Tudo bem, o Ciro foi lá, agradeceu, respondeu, mas virou as costas, já começou novamente a meter o pau, dizer que o Lula é ladrão e coisas assim, um discurso que também carece um pouco, falta um pouco de embasamento. Então é uma situação que a gente lamenta, sabe? Essa estratégia do Ciro não dá para concordar. Para dizer pouco, é um erro político estratégico, é o erro estratégico político, como você queira aí, tá certo? Por outro lado, a gente tem que comemorar essa ação do STF, que julgou hoje, né, a maioria votou pela exigência do passaporte de vacina para estrangeiros. Falou, não, vai entrar aqui, tem que apresentar passaporte de vacina, tem que ser vacinado para entrar no Brasil. E o STF, ele julgou, isso foi agora, no começo da noite, já tivemos a votação, né, já terminada com essa decisão do relator do caso, que é o Luiz Roberto Barroso, foi tomada no último sábado, né? Ele determinou a obrigatoriedade do passaporte, e aí agora o STF vota, não, é isso aí mesmo. Então, mais uma vez, o STF salvando a vida de brasileiros, mais uma vez a necessidade do STF fazer algo que é obrigação do Bolsonaro. Deveria ser obrigação do Bolsonaro. E o Bolsonaro não cumpre essa obrigação. É uma coisa complicada. Inclusive, falam-se até sobre a utilização desse caso do Ciro, de ter também o dedo ali do Bolsonaro, que estaria, de alguma forma, também trazendo aí um certo combate à candidatura do Ciro. Eu não sei até que ponto isso pode ser verdade. As últimas pesquisas não foram nada favoráveis para o Ciro. O Ciro está numa situação muito complicada. Mas tá aí, né? Esse caso do Ciro, só para lembrar, é para apurar um suposto esquema de corrupção numa obra de um estádio lá no Ceará. Então é só para você entender. Tivemos um estudo que foi divulgado que fala sobre a jornada média de entregadores de aplicativos. E é assustador, porque a jornada média é de 65 horas semanais. Muitos dos entregadores de aplicativos, eles trabalham de segunda a segunda, sem descanso. Então é realmente um serviço precarizado. A média mensal salarial deles é de 1.172, é um valor um pouco acima do salário mínimo, que é de 1.100, mas assim, é quase o mesmo valor, mas é abaixo, inclusive, da previsão do salário mínimo quando ele for aumentar, a previsão de aumento do salário mínimo para 2022, que é de 1.210,44. E é uma amostragem, né, que foi feita numa pesquisa em parceria com a CUT, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Eles identificaram, inclusive, alguns espectros. 68% dos entregadores de aplicativos, eles se reconhecem como pretos e pardos. Tem uma série de situações ali. Mas o que ficou mais latente foi essa precarização do trabalho. Muitos deles trabalhando 13 horas por dia, obtendo essa renda líquida que não passa de 60 centavos por hora. A renda líquida é quando você desconta o valor da gasolina, o valor da internet que ele tem que ter no celular, o valor da moto. Então é uma situação muito complicada e a gente tem percebido que faz pouco tempo isso, nós tivemos aí uma série de manifestações, que as chamadas motociatas, que são manifestações, muitos desses entregadores de aplicativo apoiando o Bolsonaro e vivendo numa situação muito complicada. Então fica aqui uma reflexão para os entregadores de aplicativo, para que possam observar um pouco sobre o que de fato está acontecendo na sua profissão, no seu trabalho, para que possam entender que é uma situação muito complicada você defender um presidente que
parece não estar muito preocupado com essa situação toda, com essa precarização do trabalho, e ao mesmo tempo defende esse presidente nessa situação muito difícil do ponto de vista desse estudo que coloca uma realidade muito complicada, fala sobre, por exemplo, a perda, né, do seguro. A gente sabe hoje que um entregador de aplicativo, esses de carro e moto, especialmente os de moto, quando sofrem um acidente, ficam completamente sem condições de trabalhar e, consequentemente, sem dinheiro. Então é uma situação que a gente gostaria de trazer uma reflexão aqui. É triste a gente ver a precarização do trabalho, mais triste ainda a gente perceber que parte desse grupo de entregadores de aplicativo está fortemente defendendo um governo que não os ajuda em absolutamente nada, muito pelo contrário, só tem atrapalhado e piorado as condições. Então fica essa reflexão aqui. Eu queria também falar aqui sobre esse áudio, na verdade é um vídeo, né, que apresenta a fala do Bolsonaro numa reunião que ele fez na Fiesp. É um vídeo que traz muito sobre o que é Bolsonaro. Primeiro ele diz assim, o Luciano Hang, né, o velho da van, estava fazendo uma obra, achou um pedaço de azulejo. Não é bem assim não. Na verdade, eles encontraram algo muito mais importante ali, que faz parte do patrimônio nosso, o patrimônio histórico nosso. O IPHAN, o IPHAN com PH, né? O significado é Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, né? Esse é o significado da sigla IPHAN. E o Bolsonaro, então, naquela ocasião, ele relata que foram lá, estava fazendo a obra, o IPHAN embargou a obra com razão, técnicos do IPHAN, e depois disso, o Bolsonaro mandou todo mundo embora. Ele diz, olha, ripei todo mundo, mandei todo mundo embora. Você vai ver as pessoas dando risada disso, os empresários dando risada e aplaudindo esse ato do Bolsonaro, que além de ser arbitrário, é completamente ilegal. Ele não pode, simplesmente em função do benefício de um amigo, que é o apoiador de primeira ordem, todo mundo conhece o velho da van, ele mandar embora técnicos de um instituto tão importante que cuida do nosso patrimônio, do nosso patrimônio histórico e cultural. Então é uma coisa assim, arbitrária ao extremo, terrível. Eu vou trazer para você esse vídeo e a gente conclui sobre esse assunto. Também, há pouco tempo, tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o IPHAN e interditou a obra. Aí, liguei para o ministro da pasta, né? Que trem é esse? Né? Que eu não sou tão inteligente como meus ministros. O que é IPHAN? Um PH, né? Explicaram para mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo do IPHAN. Botei outro cara lá. O IPHAN não dá mais dor de cabeça para a gente. Uma questão que eu considero importante também nesse debate é que há pouco tempo o Lauro Jardim, no Globo, né, ele fez uma matéria sobre os servidores do IPHAN no Rio de Janeiro. E ali naquela reportagem já estava bem claro que eles estão preocupados com os riscos de uma eventual transferência para Brasília desse arquivo central lá do órgão, que fica no Rio de Janeiro. Então esses itens são muito importantes, contam a história de centenas de bens que são tombados em todo o país. Eles estavam guardados no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, aí foram transferidos em 2017 para o edifício Teleporto, teve obras lá no MEC, e aí houve a transferência para lá, e aí agora há uma preocupação, isso foi colocado agora, há menos de uma semana, essa reportagem, falando a respeito dessa preocupação deles em relação a essa mudança, porque aí tudo pode acabar tendo graves problemas em função do fato de a gente já ter um momento, uma situação de desconstrução. Você percebe aí, com essa fala do Bolsonaro, que ele simplesmente manda embora o pessoal e não tá nem aí, né? O Bolsonaro, ele se importa zero com a cultura brasileira, com o patrimônio histórico brasileiro.
ele não tá nem aí com isso, e é muito preocupante. Nós tivemos agora, recentemente, uma reportagem que fala sobre uma premiação, é um prêmio de R$200 mil, né? O IPHAN, ele distribui R$200 mil para projetos. E o que aconteceu nessa premiação? O diretor, né, de cooperação e fomento do IPHAN, que é um pastor, o pastor Tássius Licurgo, ele acabou aparelhando essa comissão e ele começou, esse pastor lá dentro do IPHAN, começou a distribuir esse dinheiro para outros pastores de igreja, de outras igrejas, para militares. Ele distribuiu esse dinheiro para amigos dele, quando na verdade esse é um prêmio, uma premiação que ocorre há mais de 30 anos e obviamente ela é uma forma de fomentar projetos técnicos feitos por PhDs, por estudiosos, justamente para que a gente possa manter essa cultura nossa, né, o patrimônio cultural. Então, nós tínhamos lá doutores, mestres, gestores, todos eles ali tinham, era necessário, né, que você tivesse alguma capacitação, tivesse algum histórico a favor da defesa do patrimônio, e esse cara começou a distribuir isso para gente de igreja, para amigo, para militar. Essa reportagem eu vou deixar para você aqui na descrição, para você acompanhar, mas a gente está percebendo essa desconstrução. Na verdade, eu posso dizer até mais, é uma destruição daquilo que é mais importante no nosso país. A cultura, o nosso patrimônio histórico, são situações que é uma coisa assim revoltante e que a gente não tem olhos para isso, porque paralelo a todos esses problemas, tem gente passando fome aí, um desespero total, essa inflação descontrolada. Então fica aqui a nossa revolta em relação a isso, fica aqui também o nosso registro. E o nosso lamento, né, de ver um presidente que não sabe o que é IPHAN, que acaba mandando técnicos embora para favorecer um político. Na verdade, nem político né? Ele vai se candidatar ainda, né? Na verdade, é só um apoiador. O velho da van é só um apoiador do Bolsonaro. Eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Coloque seu comentário aqui. A gente sempre lê os comentários aqui do canal. Então, por favor, se inscreva se você não é inscrito. Ative o sininho se você é inscrito. E nos ajude também no nosso Apoia-se. O Apoia-se é a oportunidade da gente profissionalizar o nosso trabalho. É importante também que você dê o like, porque o seu like, você que chegou até o final do vídeo, o seu like vai proporcionar para que outros brasileiros como você possam também acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Não se esqueça do like. A gente se encontra numa próxima.